Fala galera, beleza? Como vocês estão aí, tranquilos e calmos? Espero que tudo bem, comigo tá mil maravilhas. Vamos que vamos, afinal, o Rock Metal não pode parar, é ou não é, galera? É! Então, sejam muito bem-vindos a mais uma live do Portaria do Rock. A cada bate-papo que tá acontecendo, tá sendo um bate-papo bem legal, bem produtivo e também bem divertido também, beleza? Olha só! E hoje o bate-papo será com o guitarrista Afonso Júnior. O cara tem história aqui pra contar aqui pra gente que o cara é guitarrista aí das bandas aí Revenge, Confessori, né? Ao lado do renomado baterista o Ricardo Confessori e também fez história aí com o Angra e o Xamã. Olha só, o cara tem história aí e tem muita coisa pra conversarmos aí. Inclusive, o Afonso Júnior está na área e vamos iniciar esse bate-papo. Vamos lá? Bora! Peraí que tô tentando mudar aqui. Opa! Fala, Rogério. Prazer, tudo bom? Como é que você tá? Cara, tô ótimo e com você. Tudo bem, graças a Deus. Tá, a imagem e o som tá bom aí pra você? Bom, o som tá beleza, né? A imagem tá um pouquinho embaçado, né? Mas dá pra ver. Tá embaçado? Ué, Não, mas dá pra rolar um bate-papo aí. Beleza. deixa eu ver se eu pegar mais luz aqui, acho que melhora um pouco, né? Melhorou aí? Ou não? Piorou? Agora melhorou. E aí, tudo bem com É. você? Como você tá? Prazer em conhecê-lo. Obrigado aí pela oportunidade. Ô, cara, que isso, eu tô beleza. Sou eu que agradeço a você e também ao Johnny Z, né, por dar essa força aí, pela confiança, né, que vocês postaram aí no meu trabalho, né, vamos que vamos, né, e afinal a cena não pode parar. É verdade. Com certeza. Mas é isso aí. E a galera que tá entrando aí, sejam bem-vindos, aí estejam à vontade, pode fazer seus comentários, pode fazer suas perguntas, né, vamos que vamos deixar esse bate-papo bem legal. É como se diz, pode interagir com a gente. Então, então, grande Afonso Júnior, aí, é guitarrista aí que tocou com grandes, aliás, toca com os grandes nomes aí da cena, assim, não só da cena brasileira, como também na cena mundial, né? E a primeira pergunta é muito simples, né? Sobre o Afonso Júnior, o músico. Como, como a música surgiu em sua vida? Quais foram as suas influências? Qual foi o processo para que você entrasse no mundo da música? Ok. Bom, eu comecei bem cedo, né? Eu vim de uma família de músicos, meu avô e meu pai tocavam, então eu tive esse contato com a música desde criança. Comecei tocando piano, aí acabei indo para o violão por influência do meu avô, e durante um bom tempo eu fui estudando violão, piano e tal, até que eu acabei me apaixonando pela guitarra, né? Depois de ver o grande Luiz Carlini tocando, eu acabei Olha, percebendo que era aquilo que eu queria fazer, né? E aí eu comecei a me dedicar cada vez mais, estudei com vários músicos, mas eu posso, de todos que eu estudei, acho que o que mais me influenciou didaticamente foi o Mozart Mello. Estudei na Fundação das Artes de São Caetano também, mas o Mozart Mello foi a minha principal formação musical. Em relação às referências musicais, as minhas principais influências na música, né, como guitarrista, sempre gostei muito do Jake Lee, sempre gostei muito do Joey Tafolla. No Brasil, o Luiz Carlini, como eu disse. Gosto muito do Eduardo Danui, gosto muito de vários músicos, né? Mas acho que de fora, principalmente os da letra J, Jeff Beck, Joey Tafolla, Jason Becker, quem mais? Ah, tem muita gente, né? Fora isso, Martin Friedman, Michael Lee Perkins. Gosto de muitos guitarristas.
Pois é, lembrei do Jeff Beck aqui agora, aqui também, né? O saudoso Jeff Beck, né? É, saudoso mesmo. O cara está falando do Carlinhos, velho, um grande guitarrista aí da banda Tutti Frutti, né? Sim, Tocou com o Rita Lee, né? Com outros músicos. Guilherme Arantes. Eu conheci o Isso. Carlinhos tocando com o Guilherme Arantes, né? Eu fui assistir um show do Guilherme Arantes e ele tava na guitarra. E foi aí que mudou. Aí foi o divisor de águas, assim, né? Aí, desde aquele dia que eu decidi ser guitarrista, eu percebi que era aquilo que eu queria fazer da vida. Mas grande Carlinhos. A minha migração para a guitarra, eu considero o Carlini a pessoa que mais me influenciou nisso, né? Posso dizer que hoje eu sou guitarrista graças ao Luiz Carlini. Aí, grande Luiz Carnet. É, é uma referência, né, na guitarra nacional, né? Principalmente quem é do rock and roll aí, dos tempos aí né, dos anos 70, aquela coisa. E, tipo assim, e, e como não tem história do Carlini, né, com a agora saudosa Rita Lee, né, Pois é. que é uma das, a- aliás, a pioneira, assim, assim, que é uma mulher, né, tá lá de frente ali do rock and roll, né, sumindo os vocais, tocando guitarra, aquela coisa. E claro que muitas mulheres, né, tem ela como referência também. A rainha do rock brasileiro, né? Itália, a rainha do rock brasileiro, sem sombra de dúvida. Pois pois é verdade. No meu caso, eu tô começando a aprender guitarra, né? Eu sou vocalista, né, na verdade, né? E, tipo, é muito cedo ainda eu falar, assim, a minha referência como guitarrista, né? Porque eu estou aprendendo realmente, né? Mas quem sabe aí nos próximos bate-papos aí vou falar pelo menos 3 ou 5 referências. A gente conforme a gente começa a tocar, a gente vai conhecendo novos músicos, isso vai influenciando positivamente no nosso jeito de tocar, né? Então a gente acaba sendo uma mistura de todas as nossas referências, por isso que é muito importante ouvir músicos diferentes, de estilos diferentes, né? Inclusive, apesar de eu ser um guitarrista conhecido como um guitarrista de heavy metal, de hard rock, se você ouvir o meu trabalho instrumental, você vai perceber que tem de tudo lá, né? Tem música celta, tem música andina, tem música caribenha, tem de tudo lá, né? Eu quis fazer uma mistura porque eu tenho várias influências, né? O meu coração bate dentro do rock and roll, do heavy metal, mas eu gosto de muitos estilos musicais, flamenco, erudito, e tudo isso acaba agregando ao seu jeito de tocar, né? Então, como você está começando a tocar guitarra, a minha sugestão é essa: ouvir e tocar vários músicos diferentes. Isso vai ser um diferencial na sua maneira de tocar, com certeza. Ah, cara, você me fez lembrar 2 guitarristas, né, que são assim de metal, mas que quando se lançaram em carreira solo, eles tocam assim um gênero bem diferente. Primeiro, Andreas Kisser do Sepultura, né, que muita gente conhece ele como o guitarrista Sepultura, mas fora do Sepultura, o cara já tocou rock and roll, tocou outros Sim. estilos também e tudo. É, e como falar, né, das bandas, né, de pop rock, né, daqui do Brasil, já chamando o Andreas Kisser para tocar. Sim, sim. O Andreas, eu conheço ele há muitos anos. Eu fiz colegial com ele. Nós estudamos juntos no Colégio Singular. Só que a gente tinha um ano de diferença, né? E quando eu entrei no primeiro ano, ele já estava no segundo colegial, mas a gente tinha uma amizade, a gente sempre se encontrava. Aliás, aquela época foi uma época de ouro, né, para os músicos. Tinha músico para tudo quanto é lugar dentro da escola, assim, né? Então existia aquele grupo de vários músicos e o Andrés estava nesse grupo, né? Eu conheço ele há muitos anos e é um cara que realmente influencia muito, né? Ele fez muito pela música brasileira, pelo rock brasileiro, pelo metal brasileiro, e é um cara que é reconhecido mundialmente. Você vê que até o pessoal do sertanejo
sertanejo conhece ele, chama ele para tocar, bandas de rock, de pop, não tem música ruim para o Andreas, ele se vira em qualquer estilo, né? E é um cara que merece todo o reconhecimento que ele tem. Eu respeito muito ele, gosto muito do jeito que ele toca. Como se diz, não tem fronteiras. Não, totalmente. Pois é. E o outro guitarrista que eu lembrei agora é o... Eu não sei falar o sobrenome dele, mas é o Wolf, né, que é o guitarrista do Accept. Ah, sei. É o Wolf Hoffman, né? Isso, Wolf Hoffman. Tipo Muito assim, bom. o cara toca heavy metal, mas que tem ópera no sangue. Sim, sim. Tem várias músicas a própria Metal Heart, né? Tem o solo dele, ele começa tocando um trecho de uma música clássica, né? Eu não lembro qual trecho, qual compositor que era, mas é um cara que você percebe que tem essa influência da música clássica, da música orquestrada no heavy metal, né? Sim, verdade. Né? A galera já está começando a fazer suas perguntas aqui. Vou ler a primeira aqui. É do Rafael Harit. Ele tá perguntando aqui o que a gente acha que é mais importante, a técnica ou o feeling? Primeiro, o Afonso. Cara, eu acho que, lógico que o feeling é muito importante, mas você depende da técnica para conseguir ter um feeling adequado, você conseguir se expressar através da guitarra, né? Então não adianta o cara só ter feeling ou só ter técnica, na verdade é uma mistura dos dois, né? Eu acho que a gente estuda a técnica para conseguir ter um feeling melhor, eu pelo menos vejo isso, mas se fosse escolher entre os dois, com certeza o feeling, né? O feeling é o que traz o sentimento, né? É a maneira com a qual a gente se expressa através das notas musicais. E você, o que você acha? Empate técnico. Assim, quanto o feeling, quanto a técnica, assim, são muito importantes, né? E por que não somar os dois? É, quanto a outro, né? São úteis. Então, empate técnico. Exatamente. Exatamente. Empate técnico, boa. Pois é. E o Alex Metzer está perguntando aqui que ano foi esse do Singular? Vixe, foi meados dos anos 80, 86, 87, por aí, viu? Eu não sei exatamente a data, mas foi bem meados dos anos 80. Aliás, época de ouro para a música, para o rock, para o heavy metal, né? E por incrível que pareça, nessa época, o Andreas já era o melhor guitarrista da escola, assim, do Singular, né? Todo mundo só falava nele, assim, inclusive toda vez que tinha algum festival de música, ele sempre estava tocando, todo mundo ia atrás dos shows dele quando ele tocava com o Esfinge, e naquela época ele já chamava atenção, assim, como guitarrista, ele já era muito bom. A gente estava aprendendo e ele já sabia o mapa da mina, assim, né? O grande Andreas Kisser. O auge do rock, exatamente, o auge do rock no Brasil. Me sinto muito feliz por ter vivido essa época, né? Pouca gente, dos meus alunos, pouca gente conhece os anos 80, assim, né? Foi uma época de ouro mesmo, realmente foi uma época de muito aprendizado, do surgimento de muitas bandas boas, muitos músicos bons, e sou muito grato por ter vivido isso de perto. Não superei, não. São estilos diferentes, cara, mas agradeço. Pois é, isso aí. Afonso, né, você que, né, fez várias participações, né, como as bandas Revenge, Confessore, o Angra, aliás, ao lado do renomeado, né, o baterista, né, que é o Ricardo Confessore, né, que toca no Angra e no Xamã, e também, né, já entregou assim, a banda do guitarrista alemão, né, que é o Roland Greppel, né, que já fez parte do Halloween,
e do Masterplan. É, como é fazer participações assim com esses grandes nomes, assim, não só do metal nacional, como também do metal mundial, como é o caso do Roland Grapple. Cara, sempre é um aprendizado, né? Além do contato com outras culturas, com músicos diferentes, né? Existe esse aprendizado, essa troca, né? Dos dois lados, eu digo dos dois lados, porque não é porque a pessoa é super famosa, é super conhecida, que só ela vai agregar coisas boas para você, né? Na verdade, existe essa troca, e quando ocorre a troca, a mistura acaba dando certo, né? Então, por exemplo, quando eu entrei na banda do Ricardo Confessori, foi uma época que foi de muito aprendizado, principalmente a parte técnica, né? A gente estava falando de técnica agora há pouco tempo. Vou tocar as coisas do Kiko Loureiro, do Rafael, do Hugo, foi um desafio para mim, sabe? Tanto eu quanto o ex-guitarrista, que era o Thiago Oliveira, a gente passava horas e horas, todos os dias, treinando para conseguir tocar as coisas que esses caras criaram, né? Então foi uma época de muito aprendizado. Tocar com o Ricardo também é como você tocar com um metrônomo humano, o cara não perde tempo, não tem como. Então você acaba se exigindo demais, né? Você acaba tendo que ir além do seu limite para conseguir tocar no mesmo nível do cara. E isso acaba fazendo com que você evolua, né? Então foi uma época, uma fase onde eu musicalmente evolui muito, principalmente na parte técnica, né? E foi uma banda bem legal, formada por amigos, né? Foi bem legal quando rolou a banda Confessori. Com o Roland Grapple, a gente faz parte, eu, o Carito e o Marcos Dota, e o João também, o João Luiz do Golpe, nós fazemos parte da banda que acompanha o Roland Grapple nas turnês do Brasil, né? Então, até hoje só teve uma turnê que a gente participou e provavelmente vai ocorrer uma segunda turnê em breve, então eles estão negociando e tal. Então a gente faz parte da banda. E é diferente tocar com músico gringo, né, cara? É uma outra cultura, além da parte do idioma, que você acaba até trabalhando melhor, né? Porque você faz aula de inglês na escola, mas você não tem essa oportunidade de estar sempre conversando com alguém, né? Então tem esse lance de você colocar o inglês em forma, né? Fora o aprendizado, né? Que ele é um baita guitarrista, me deu vários toques durante a turnê. Também foi uma época que eu aprendi muitas coisas com ele, não só a parte técnica, mas a parte de microfonação de amplificador ao vivo, como que ele gostava, o lance de timbragem, de ter duas guitarras soando diferente no palco para uma complementar a outra, sabe? Então são coisas que foram muito bacanas para o meu desenvolvimento, né? Então tanto a banda Confessori quanto a banda que acompanha o Roland Grapple foram épocas que eu diria que eu mais evoluí musicalmente e tecnicamente, né? Então foi super válido, foi super, super bacana para mim. Assim, até sinto isso, né, que, assim, pela experiência, né, que você passou, assim, como a banda Confessor e como também com o Roland Grapple, assim, que são culturas bem diferentes, né, e, e, que com essa experiência vai adquirindo, assim, uma nova técnica. Exatamente. Assim, é como guitarrista, como, assim, muitos guitarristas brasileiros, né, que estão passando por essa experiência, igual, por exemplo, o Kiko Loureiro, que hoje está no Megadeth. E, e o som do Megadeth é completamente diferente, né, do som do Angra. Né, Exatamente. que isso possa levar, assim, o Kiko Loureiro ter mais técnica, como no seu caso, né, que você teve mais técnica, assim, com o Roland Grapple, né, e muitos músicos, né, que tem por aí, assim, que cada cada parceria que der, que principalmente no seu caso, né, com o Roland Grapple,
que faz parte do heavy metal alemão. Sim. Que Uma lenda, né? que é uma das referências. Assim, embora que eu, particularmente, né, eu gosto mais do heavy metal britânico. Assim, que eu acho mais... É mais cru, mais complexo, assim, mais completo também. Assim, isso é de cada um, é claro. Sim, sim. São É, referências diferentes, né? Você vê que, por exemplo, o heavy metal britânico, ele tem aquele peso, ele tem aquela cadência diferente, e o heavy metal alemão, ele é mais cantado, ele é mais melódico, né? Mas quando você junta as duas influências, né? Você acaba conseguindo trabalhar em áreas diferentes, até misturando isso, você acaba chegando num outro resultado, né? Então, acho que aquilo que eu falei para você, toda referência, ela é válida, né? Porque acaba servindo como um novo ingrediente no seu jeito de tocar, entendeu? E só sem querer te cortar, complementando o lance do Kiko Loureiro, algumas coisas que eu notei nessa transição entre o Angra e o Megadeth. Primeiro, não só o jeito dele tocar, a paletada dele, que hoje em dia é muito diferente do que ele fazia no Angra, mas até o timbre dele, né? Quando ele tocava no Angra, ele tinha um timbre mais limpo de distorção, aquela distorção quase que um overdrive. E hoje no Megadeth é aquele som mais high gain. E mesmo assim ele mantém a precisão das notas, a limpeza das notas, né? Então eu acredito que o Megadeth ganhou muito com a entrada do Kiko Loureiro, né? Porque eles juntaram tudo aquilo que eles já tinham de bagagem com um guitarrista que tinha uma técnica fenomenal, tinha a bagagem da música brasileira, né? Não só na rítmica, como também na harmonia, né? E você pode ver que o primeiro disco que o Kiko participou do Megadeth, ele é muito diferente dos anteriores, né? Eu sou muito fã do Marty Friedman. Eu acho que o Marty Friedman fez um papel fenomenal no Megadeth, né? Mas o Kiko Loureiro também tem as suas glórias, assim, né? Eu acho que ele acabou trazendo novas cores para o Megadeth, né? Alguém perguntou sim, sem alguma coisa dúvida. do professor e eu não consegui ler a tempo. Você pode ler para mim? Consegue ver? É pra já. É do Antônio Amaral, ele está perguntando como foi criar esse magnífico solo que você fez no último trabalho com o Confessore. A história desse solo é engraçada. Ele não é o primeiro solo que eu fiz para música, né? O primeiro solo que eu fiz, eu até gostava mais, assim, né? Porque tinha mais a minha cara e tal. E aí eu mostrei para um amigo meu, que inclusive é o produtor do Holland Grapple Band, e também foi produtor do Confessor, o Thiago Claro, e ele falou, cara, muda esse solo tá muito legal, mas faz um solo diferente, porque senão a galera vai cair matando em você, né? O primeiro solo era mais melódico, era mais de boas, assim, né? Falou, cara, você tem que meter técnica aí, fazer umas coisas assim, porque a galera vai cobrar isso de você, né? E aí eu falei, poxa, e agora, né? Aí esse solo foi surgindo a partir de alguns fragmentos que eu deixei a música rolando e fiquei improvisando em cima da música, né? Fiz um looping na parte do solo e fui improvisando, e todas as frases legais que eu considerei que poderiam fazer parte do solo, eu fui salvando, e no final acabou chegando naquele resultado final que eu acho que as pessoas até gostaram, né? Não dá para agradar todo mundo, né, Rogério? Mas eu acredito que a maioria, pelo menos a maioria, me falou que gostou, me elogiou. Então, foi o primeiro, né? A primeira música autoral da banda Confessore, né? A gente está trabalhando na segunda agora. E eu acho que foi o primeiro pontapé foi bem certeiro. Pelo menos ao meu ver, foi uma música muito legal. E eu fico feliz que as pessoas tenham gostado do meu trabalho de guitarra nessa música também. Olha só, então pelo jeito, né, você tá virando também uma boa referência assim para os guitarristas aí. Não sei, espero que sim, né? Espero que pelo menos os meus alunos me usem como referência, né, cara? Porque eu faço tudo que eu fiz pela música, pela guitarra, sempre foi com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação, né? E se eu estiver sendo uma referência positiva para eles, então o resultado valeu a pena.
Ah, sim, bacana demais. E com essas experiências também, assim, teve, teve, né, que é para você lançar o seu primeiro trabalho solo, né? Assim, assim, essas experiências que você teve, assim, com essas bandas, você levou, assim, para suas músicas? Algumas, não todas, né? Esse meu trabalho instrumental, que é chamado, que eu dei o nome de Dream Call, são músicas antigas minhas, né? Eu comecei a me interessar pela música instrumental no começo dos anos 90, 91, 92, quando eu compus a minha primeira música instrumental. Antes eu tinha composto músicas para a banda Revenge, que era a banda que eu tocava, né? E, então todo o meu trabalho de compositor tinha sempre como foco a voz, né? Então a gente criava a música para uma melodia de voz, com refrão e tal. E quando eu comecei a me interessar por música instrumental, as minhas referências eram os guitarristas que eu ouvia na época, né? Então, o Marty Friedman foi um cara que me influenciou muito, o próprio Jason Becker, que eram caras que já trabalhavam com a música instrumental, e eu gostava muito disso, né? E, então, as minhas referências têm mais a ver com as coisas que eu ouvi no passado, né? Como essas músicas elas datam a um período anterior ao Confessor e anterior ao Roland Grapple, então eu não acredito que isso tenha me influenciado tanto na maneira de compor. Mas confesso que depois de tocar com esses caras, a minha técnica ficou bem melhor, o meu timbre mudou bastante, né? Em relação a estilo de drive, quantidade de efeito, jeito que você timbra, são coisas que são bagagens que eu trouxe dessas experiências que eu tive com esses músicos. Mas não em relação às composições. As composições são anteriores ao período do Confessor e ao do Roland Grapple, né? Olha só, bacana demais. Né? Aí vamos mudar um pouquinho do assunto, né, que você tem um instituto chamado Instituto Guitar Point, né, que foi fundado em 1993. Como é esse Instituto Guitar Point? Bom, o Guitar Point surgiu de um sonho antigo que eu tinha, né? Quando eu estudava guitarra, né? Então, o meu primeiro contato com o Mozart Mello foi dentro do primeiro Instituto de Guitarra e Tecnologia. Isso data de 88, né? Então, eu estudei um curto período dentro do Instituto de Guitarra e Tecnologia. Infelizmente, na época, a escola fechou, não sei qual motivo. Depois reabriram, acho que em 95, se eu não me engano. Mas, por conta desse contato que eu tive com o Mozart Mello, eu comecei a me interessar bastante pela parte didática. Nessa época, eu trabalhava na Ford Ipiranga, que hoje em dia não existe mais. E eu comecei a me interessar de repente, ter essa profissão como didata, né? E eu comecei a me aprofundar, comprar material, estudar mais. E esse sonho de ter uma escola de guitarra veio do primeiro IGT, na verdade, né? Na época, o IGT era uma escola só de guitarrista, era Instituto de Guitarra e Tecnologia. E o Guitar Point surgiu a partir disso, né? Eu sempre quis ter um instituto de guitarra, eu nunca quis ter uma escola de música, e sim um instituto de guitarra. Então, eu acredito que esse contato com o IGT e com o Mozart Mello me trouxeram essa vontade, né, de poder passar as coisas que eu estudei para os meus alunos dentro de um instituto que fosse voltado principalmente à guitarra. Hoje em dia a gente tem outros instrumentos, né? Tem aula de contrabaixo, de bateria e tal, mas o foco principal sempre foi a guitarra. Tanto é que o nome, o logotipo, né, tem a ver com a guitarra. E a gente está nessas desde 1993. Já passaram vários músicos conhecidos por aqui. A gente sempre trouxe músicos renomados para darem workshops aqui para os alunos. Então, é uma escola que acabou tendo uma história muito bacana a nível de ABC, né? É uma escola que teve uma influência muito, muito grande nos músicos do ABC. E outro dia eu estava até conversando com um amigo meu, ele falou, cara, você pode não ser um
cara conhecido, mas o que você tem de ex-aluno que é conhecido, né? Então acho que isso acabou sendo bacana, né? De eu conseguir trazer para os meus alunos, né, a realização do sonho deles, né? De conseguir tocar numa banda, de conseguirem gravar os seus trabalhos, né? Então sou muito, muito feliz por isso ter acontecido, né? Então aí desde 1993. Mas a Então, principal influência por eu ter entrado nesse mundo de aulas, né, de didático, foi o Mozart Mello, sabe? Mozart Mello, com certeza, foi por conta disso. então essa brincadeira já são 30 anos, né? Isso 30 mesmo. anos. Olha Quase minha só, idade. 30 anos. Já tô, já tô, Nossa, você vê a idade da escola, você já imagina a minha, né? Você fala, puta, se a escola tem 30 anos, esse cara deve ter uns 70 anos. você não tem tudo isso, não. Você não tem isso, não. Eu tenho 54. Ah, digamos que sou 9 anos mais novo que você, tenho 45. A inversão, né? 54, 45. Assim, Foi verdade. bacana. É uma coisa muito interessante, né, sobre este instituto, né, que como você falou, né, que não é só apenas guitarrista, né, como também, né, tem alunos baixistas, bateristas também, né, embora o nome, né, mas é claro que é para todos os músicos, é, e acredito eu que muitos alunos estão indo aí, né, que é uma coisa muito importante, cara, que é que tem é que tem aquela coisa, é que fala assim que a música transforma a pessoa, né? Que até numa situações, né, que a pessoa se encontra numa situação muito difícil e que a música se, se torna como Um uma remédio. arma. Isso, exatamente. É para que eles possam vencer essa dificuldade assim com a música. É, e com certeza você tem alunos assim com esse perfil, certo? Com certeza. Cara, eu não preciso nem pensar nos meus alunos, né? A música me salvou várias vezes, assim, sabe? Eu posso não ter ganhado dinheiro com a música, mas ela sempre foi uma coisa muito boa, um remédio, uma terapia para mim, sabe? Todo mundo tem problemas, todo mundo passa por situações difíceis, todo mundo acaba encontrando dificuldades pelo caminho. E a música acaba sendo aquele elemento que você busca na hora que você está triste, na hora que você está alegre, na hora que você precisa de uma companhia, mas você está sozinho. E a música está sempre ali, né? Independente do estilo que você gosta, dos músicos que você gosta, ela está sempre ali para te fazer companhia, né? E eu acho que a energia da música é uma coisa muito forte que vai além do nosso conhecimento, né? A gente não tem noção do quanto a música é importante, né? Basta ver que outro dia eu até postei uma coisa na minha página, que é o som do universo, né? O som dos planetas. Existe música no som dos outros planetas, cara. Você consegue imaginar isso? É muito louco. Então é uma coisa que está no universo, modifica o seu jeito de ser, modifica a sua energia. Por exemplo, às vezes você está se sentindo super mal, super triste por causa de alguma situação, você ouve uma música e você esquece daquilo. Ou se você toca, você vai tocar uma música, você esquece dos seus problemas, pelo menos durante aquele tempo que você está tocando, que você está curtindo uma música, você nem lembra por que você está triste ou por que você está com algum problema, né? Então ela tem essa energia, tanto é que ela é usada como um elemento de cura, né? É só você ver quantos profissionais trabalham com musicoterapia e eles conseguem bons resultados, né? Então eu acho que a música é um dos melhores remédios já criados pelo homem. Na verdade, não foi nem criado pelo homem, né? Já existe no universo há muito tempo, né? Mas o homem meio que pegou esses elementos e transformou no que a gente conhece hoje como música. Música é vida, Assim, isso aí. Gostei. aí, grande
Alexandre aí, meu brother, Alexandre aí do Rock Noise aí, Santa Luzia, aí, grande vocalista aí, grande pessoa, um forte abraço aí, grande Alexandre. Cara, cara, eu lembrei que agora também, um documentário que eu tava vendo na segunda-feira, é sobre a cena de metal em Angola, na África, Em Angola? em Angola. Nossa, que legal. Pois é, até inclusive esse documentário está no YouTube, né? Vocês podem procurar, chama Death Metal Angola. Ah, eu vou procurar, assim, E, interessante. pois é, e que, e que os angolanos, né, que estavam, né, naquela guerra civil, né, que atirou muitas vidas, aquela coisa, aí no finalzinho da guerra e tudo, aí foi surgindo interesse, assim, dos angolanos, né, principalmente crianças. É isso mesmo que vocês ouviram, crianças, né, de Angola interessadas no metal. E nisso foi surgindo algumas bandas e tal. Até o primeiro festival assim de lá de Angola, né, que com certeza lembra, né, para quem é, é de mais ou menos assim, da minha idade mais ou menos, assim, vai lembrar daqueles shows bem raiz, aqueles palcos pequenos, aquela coisa, onde tudo começou, onde foram os primórdios, aquela coisa. E lá em Angola foi, foi desse jeito. E, tipo, eu fiquei maravilhado de ver, né, que como se diz, eles esquecendo o que eles passaram, o que eles sofreram e tudo, e com o metal, assim, eles foram literalmente ser felizes. Exatamente, Estão né? assim até hoje. É o remédio que a alma precisa, muitas vezes, né? Às vezes você está numa situação que não é a ideal, mas você não tem como fugir daquilo, nem o caso deles, né? Então, o que que você faz? Você procura maneiras, né, de você aceitar aquela situação, infelizmente, né? Mas você fazer isso de uma maneira mais leve. E eu acho que a música acaba sendo um dos elementos que faz com que a vida seja um pouco mais leve, né? A gente passa por vários percalços durante a vida, várias dificuldades, e a música sempre está lá para dar uma suavizada, né? Então, independente se você está ouvindo um metal extremo ou você está ouvindo uma música de New Age, uma música de terapia, por exemplo, uma música xamânica, sempre vai te fazer bem, entendeu? Então, acho que acaba sendo o remédio que você precisa, né? Assim, até escrevi o nome do documentário, tá aí, é Death Metal Angola, pode procurar no YouTube, né, que eu garanto que muita gente vai até se emocionar Ah, eu vou assistir ao ver isso aí. mesmo, assistir da noite. Pois é. E é como se diz, na África tem metal também. Pois é, né? A música, o metal existe no mundo inteiro, né? Eu tenho ouvido bastante essas bandas do Oriente Médio, né? Que trazem elementos do Oriente Médio para o heavy metal. Cara, isso é fantástico, né? Eu acho que é uma coisa que os brasileiros deveriam pensar também, colocar elementos da música brasileira no heavy metal, como o Sepultura já faz, o Angra fez, né? Isso é fantástico, você trabalhar com os elementos da sua pátria, né? Da sua raiz, né? Eu acho isso muito bacana, cara. É o que traz a diferença, né? Que nem a gente estava falando da diferença do heavy metal britânico para o heavy metal europeu, né? O heavy metal alemão. Acaba sendo o porquê que soa diferente, né? São os elementos que tem dentro da música regional, né? Então, eu acho isso muito importante. Eu sou muito a favor, nas minhas músicas tem vários elementos da música brasileira, que é justamente a minha identidade, né? Eu sou brasileiro, não tem como fugir disso. Eu não vou fazer
fazer um estilo musical que tem a ver somente com elementos que eu não vivi, né? Por exemplo, vou tocar flamenco. Eu não vivi na Espanha, eu não consigo tocar flamenco de uma maneira como um músico raiz da Espanha consegue fazer. A gente consegue tocar parecido, né? Sabe aquela história, japonês não toca samba? Então, a mesma coisa, né? Então, acho muito importante você misturar suas influências com a sua raiz também, que é a música regional, né? Sim. E como é o caso, né, de uma banda lá de Brasília que chama Arandu Araquá. É uma banda de metal, mas que fala de temas indígenas. E eles cantam na língua dos índios. Nossa, sensacional isso. Pois Eu já vi essa banda. é. Muito bom. É sensacional mesmo. Pois é, Inclusive, se eu não me verdade. engano, eles tocam com pintura indígena, né? Eles se pintam ao vivo, né? Eu já vi alguma foto deles com a caracterização indígena. Eu acho isso muito legal. A música indígena, principalmente a dos índios brasileiros, é muito rica, né? É muito Sim. bacana. Eu ouço bastante isso. A parte rítmica deles, até a língua, né? É uma coisa tão musical, é difícil para gente que não sabe falar, mas é uma coisa que se torna até um elemento importante, né, na caracterização da música indígena. Eu gosto muito, gosto bastante. Ah, sim, verdade. Vou ler os comentários aqui da galera aí. Nossa, vamos ver quem tá aqui. É, Antônio Amaral tá perguntando, né, como foi criar esse magnífico. Ah, não, acho que eu já li essa pergunta. Né? Mas já foi. Ah, já li essa pergunta. Então, aí o André, meu brother, tá aí, um abraço. Tamires aí, beijo Tamires, valeu demais. Agora sim. Antônio Amaral tá perguntando como foi a criação da introdução do Dream Call. A música que começa o disco do Recall, ela se chama The Calling, né? Quem deu esse nome foi meu filho, né? Eu estava em dúvida em relação ao nome, porque eu queria o disco inteiro, quem já ouviu sabe que tem alguns elementos meio de sonho, assim, sabe? E eu queria trazer esses elementos de uma maneira que as pessoas conseguissem entender vários elementos musicais dentro de uma única introdução, que são justamente os elementos que são provenientes de várias culturas diferentes, né? Então, o que eu fiz, né? Eu criei uma levada rítmica baseada na música indiana. Eu sempre gostei muito da música indiana, sempre gostei muito da cultura indiana, essa parte musical indiana. Então, eu fiz uma parte percussiva baseada na música indiana. E em vários canais eu fui jogando elementos de miscigenações diferentes, né? Então, por exemplo, se você perceber, tem uma pessoa cantando a música dos aborígenes em um dos canais, né? Os aborígenes da Austrália. No outro, tem os monges tibetanos meditando. E no centro, tem uma língua que eu não consegui entender o que era, mas foi um sampler que eu peguei, que também é um rezo, né? Que o pessoal de uma determinada cultura está fazendo, e num determinado momento esses elementos se juntam, né? E a música instrumental começa a surgir a partir dessa junção, né, dessas culturas diferentes que eu coloquei na introdução, né? E aí surge a primeira música, né? Então foi meio que de propósito, eu quis juntar vários elementos que são importantes para mim, mas que tem a ver também com a formação musical do que a gente conhece hoje como músico, né? Como música. Então foi mais ou menos assim, mas foi bem interessante, foi uma das músicas que eu mais gostei de fazer, porque eu comecei pesquisar, né, elementos de outros lugares, né, e mesmo a parte percussiva, eu estudei bastante isso, porque eu não sou baterista, eu fiz uns 3, 4 anos de bateria, mas eu não sou baterista. Mas eu consigo escrever, consigo tocar alguns instrumentos percussivos, né, e nessa música eu toquei todos os instrumentos, toquei cítara, eu toquei os instrumentos percussivos, só as vozes que não são minhas, né? Eu sampleei de rezos de outros lugares, né? Mas eu achei que ficou um resultado bem bacana. Inclusive, acabou sendo a introdução dos shows da minha banda.
e com certeza bem aceito. Tomara, né? Pois é. O Antônio Moraes tá falando aqui, a música clássica que o Wolf toca no Accept é o trecho de Foi, Elise? Por Elise, exatamente. É isso aí mesmo. Grande Luiz, meu hold. Ó, aí, Nós somos. galera aí. Eu sou hold dele e ele é meu hold, entendeu? Desde que a gente se conhece, a gente começou a tocar mais ou menos na mesma época. O Luiz também participou. O Luiz também estudou no Singular na época do Andréas, né, Luiz? Eu estava contando para ele como é que era os anos 80. Grande amigo meu. Não, então tem história, né? Quando vocês estudaram ali no Singular ali, olha só. Muitos músicos saíram daquele Singular lá, viu? O Luiz é um deles, baita guitarrista. Tocou no Hammerhead, uma banda tradicional do ABC, que fez uma história muito bacana. No Prime Mover também. Grande Luiz. Muitas histórias, né, Luiz? Foi louco, né? Vamos parar por aqui, Luiz. Chega, tá bom. Melhor que não saibam. Pois é. Pois é, inclusive já escutei cada história. André. Por falar nos anos 80, né, já escutei, assim, cada pedaço da história que, né, que um documentário não contasse, né, para quem não sabe, eu tô falando do documentário, né, que é o Rio das Minas, né, que é o documentário da história do metal daqui de BH, e, e aí E aí, cada live que eu faço aí, alguns músicos conta cada pedaço que não foi contado ali. Como se diz, vai mais garimpando, mais história vai surgindo, histórias cabulosas também. Alguns causos também, né? Que tem Sim. acontecido. Esse documentário é muito bacana, assisti ele. E tá para ser lançado um documentário sobre a história do rock, do heavy metal no ABC, que é o Cadu, não sei se você está sabendo, que está Não. fazendo esse documentário. Vai ser bem legal. Vai ser, chama ABC a Detroit do Rock. Vai ser muito legal, cara. Vai ser bem bacana. Ah, sim, bacana demais. Eu vou querer ver esse documentário aí. Chama ABC Como a se diz, que é Detroit do Rock Brasileiro. ABC do rock brasileiro. ABC, a Detroit do rock brasileiro. Ah, pode crer, pode crer. Ah, beleza. Tem muita história legal aí das bandas que surgiram no ABC, não só as bandas de metal, mas as bandas de punk, de outros estilos também. Muito legal, esse documentário vai ser sensacional. E eu tô lá no meio também. Participei. Fiz uma pontinha como ator. Aí, bacana demais. É, é, além de guitarrista, né, você também, né, foi colunista, né, de grandes revistas, né, especializadas como os três grandes nomes, né, assim, que são o Cover Guitar, Guitar Class e o mais conhecido de todos, né, que é o Guitar Player, né, Sim. como foi essa história aí? Bom, eu comecei como colunista da Guitar Class. A Guitar Class era uma subdivisão da Guitar Player, né? Então, eles resolveram lançar uma revista que tivesse os mesmos moldes da Guitar Player, mas fosse totalmente brasileira, né? E aí surgiu a Guitar Class. E eu fiquei muito tempo, trabalhei bastante tempo na Guitar Class. Depois, quando a revista acabou chegando ao final, eu fui contratado para ser colunista da Guitar Player mesmo, né? Então, nessa brincadeira de Guitar Class e Guitar Player, foram mais de 7 anos como colunista. E nesse meio tempo, eu também lancei um método de guitarra que foi lançado pela editora HMP, que na época era responsável pela cover guitarra.
Então, essa fase de colunista foi uma fase de muito aprendizado, foi uma fase que eu aprendi a dar aula num outro molde, né? Porque quando você ensina um aluno, né, você está ali presencialmente, existe uma maneira de dar aula que não é a mesma quando você vai escrever uma coluna, né? Você tem que pensar que você vai estar abrangendo músicos de vários estilos, de vários níveis de dificuldade, vários níveis musicais, então você tem que escrever de uma maneira diferente, né? Mas foi bacana, eu tive um bom tutor nessa época, que era o Flávio Gutoc. Flávio Gutoc foi guitarrista do Arpia, e hoje em dia ele é um guitarrista de country rock, um dos maiores, ao meu ver, um dos maiores guitarristas de country rock, e ele me ensinou muito nessa época como colunista, né? Aprendi bastante com ele, foi muito bacana. Sou muito grato por essa fase, aprendi muito também, principalmente como didata, e foi onde eu comecei a ter uma certa... As pessoas começaram a me conhecer a título de Brasil, né? Porque antes era mais conhecido em Santo André, no ABC, e a Guitar Player me levou para outros lugares que as pessoas não me conheciam, né? Então isso foi muito importante também, foi um pontapé muito importante para minha carreira, sabe? É só. É, é, uma outra experiência, né, que você teve, né, como colunista, né, assim de dessas 13 revistas, assim que com certeza, né, muitos leitores, assim, que sempre acompanhavam, né, tem, tem aprendido muito, né, com a sua coluna. Sim. E é engraçado que com esse mundo que a gente vive hoje, esse mundo digital, você acaba conhecendo outros músicos e você acaba se interessando por outros músicos, né? Já aconteceu algumas vezes de músicos que eu comecei a curtir, músicos novos, que eu fui trocar ideia, falei, nossa, você toca muito, sou muito fã do seu trabalho. Aí o cara fala, pô, eu aprendi a tocar com você, aprendi a tocar com seus métodos, com as suas colunas, né? Aconteceu recentemente com um guitarrista que eu gosto muito, que é o Lucas Almeida. Nossa, eu gosto muito desse guitarrista, achei ele muito bom. E ele é um cara que eu jamais imaginaria que, de uma maneira indireta, né, indiretamente, eu acabei ensinando algumas coisas para ele, e vários outros também, né? Então acaba sendo uma coisa que ficou para a vida, né? Apesar de hoje em dia as pessoas não pegarem mais revista para ler, mas eu acredito que eu deixei ali a minha marca, né? Eu deixei um pouco da minha profissão como didata, e mais cedo ou mais tarde outras pessoas vão acabar descobrindo isso e vão acabar se aproveitando de uma maneira positiva de tudo que eu deixei, todo o material que eu deixei na Guitar Play e na Guitar Class. Tomara, né? Pois é, isso aí. E você, né, falou em método, né? Até inclusive tem um método, né, que você adota, né, que é o método Hard in Heavy. Isso, esse foi um método que eu escrevi e foi lançado pela editora HMP. Deixa eu ver se eu tenho aqui, peraí. Opa, vai lá. Enquanto isso, vou mandar abraços aqui. Ó, o McLênio aí da Rádio Rock Barreiro tá aí. Aí, forte abraço. Aí. Opa! Esse método aqui, ele foi lançado, acho que em 98 ou 99, eu não me lembro. É um método baseado nas minhas técnicas de hard rock, heavy metal, né? O meu estilo de compor, meu estilo de tocar, né? E esse método ele foi lançado na época pela editora HMP, que é a editora que era responsável pela revista Cover Guitarra. Então foi um período bem bacana também isso aqui. Gostei muito de escrever esse método aí. Eu já cumpri todas as minhas missões aqui na Terra, porque falam que todo homem tem que escrever um livro, plantar uma árvore, já plantei, já tive filhos, então eu já posso, já zerei minha missão aqui. Não. Você tem muita lenha para queimar ainda. Tomara, né? Você tem muita lenha para queimar ainda. E esse método é possível encontrar assim em formas online, em PDF?
Olha, existem várias cópias piratas por aí. Eu não me importo, realmente não me importo, né? Porque como é uma empresa que inclusive já fechou, essa editora, ela não existe mais, né? Então algumas pessoas chegaram a criar PDF, inclusive eu já vi até para vender esse método na internet, né? Assim, poderia até me importar com isso, mas eu acho legal, porque de uma certa maneira, indiretamente, tá divulgando meu trabalho como didata, tá ensinando, passando minhas informações musicais para outros músicos, né? Então eu acho legal. Então tem sim, tem muito material como esse na internet à disposição. E eu pretendo logo, logo, eu só estou vendo o lance de direitos autorais, né? Eu preciso ver direitinho isso daí, mas eu quero fazer um catado de todas as minhas colunas na Guitar Player, na Guitar Class, desse método também, e ver se eu consigo lançar isso, né, de alguma maneira em PDF, de maneira digital e tal. Só preciso ver se eu posso fazer isso, né? Preciso ver direitinho as leis dos direitos autorais para ver se eu tenho direito sobre a minha obra. Mas eu pretendo futuramente lançar, fazer um apanhado de todas as colunas que eu fiz para as revistas. Ah, sim, bacana. Eu quero, né, conhecer esse método, né? Ainda mais que estou aprendendo, né, a, a tocar ainda, né? Quem sabe aí pode ser mais um aprendizado aí, Ah, né? tomara, eu vou Para ficar que feliz se isso acontecer. pois é, e o meu primeiro desafio seria tocar e cantar. Cantar eu já sei, agora falta tocar e cantar, né? Você Que é o sabe que eu já mais tentei, complicado. você sabe que eu já tentei fazer isso, né? Então, que nem alguém perguntou aí para contar uma história engraçada, eu vou contar uma história engraçada aqui. Opa, manda. Teve uma época, eu sempre fiz backing vocals, né, nas bandas que eu toquei, no Revenge, no Confessor e no Roland Grapple, né? Então eu sempre trabalhei bastante essa segunda voz, né? E aí numa determinada época infeliz da minha vida, eu resolvi cantar, resolvi tocar e cantar. Tem alguns vídeos na internet, quem tiver curiosidade, dá uma olhada. Principalmente durante a pandemia, né? Eu fiz até uma brincadeira que chama, até uns vídeos que chamava Brincadeiras na Pandemia. Como eu estava sozinho aqui, então o que eu fiz? Eu pegava algumas músicas inusitadas e eu gravava todos os instrumentos, bateria, baixo, guitarra, teclado e cantava, né? E eu achando que eu estava mandando super bem, né? Até que um belo dia eu fui fazer uma apresentação ao vivo e só que não foi cantando como vocal principal, né? Toquei com... Foi um show de reunião do Revenge, né? E eu coloquei meus dois filhos para filmarem, né? E aí, enquanto eu estava tocando, nas horas que eu cantava, meus dois filhos tiravam sarro. Falavam, nossa, estragou a música. E tudo isso saiu na filmagem, né? Nossa, que voz horrível tal. Depois disso eu peguei calma, nunca mais cantei. Esses são meus filhos, Andrés e Nicolas. Eles acabaram com a minha carreira como vocalista, mas está tudo bem. Acho que o universo vai ser grato a eles. É, é aquela famosa assim, nunca mais canta na sua vida. É, fica de boca fechada, fica só tocando aí, que dá mais certo. É, pois é, paciência, né? Fazer o quê, né? Não foi nessa. É, é como se diz, não descobriu sua vocação como vocalista, nem fazer o quê, né? Não tem jeito, né? É, é aquele negócio, né? A gente não nasce com. A gente não nasce cantando, né? Mas eu também confesso que eu já fui desafinado, né? Eu já fui, aí aos pouquinhos fui aprendendo e tudo. Hoje em dia muita gente assim, elogia assim, minha voz como Eu não tive cantor. essa sorte, não. Ninguém elogia minha voz, não. Mas eu acho que assim, cantar é assim como dançar também, para quem gosta de dançar, são coisas que fazem você se soltar quando você está sozinho, principalmente, né? Então acho que cantar é uma coisa que está ao alcance de todo mundo. Desde que você não torne isso público, né? Quando você não tem talento na voz como eu acho que é uma coisa boa, é uma coisa que você se solta, né? Você se expressa de uma maneira.
com uma certa liberdade que você não faria isso em qualquer lugar, né? Então eu gosto muito de cantar quando eu estou sozinho, em público não. Ai, ai. O público desanimou, hein? O que perguntaram aí? Não consegui, eu não estou conseguindo ler. Deixa eu ver se eu consigo. Voltei. Então, tá falando aqui, ainda falta terminar seu trabalho comigo, não vou te dar folga. O Antônio Amaral, tá falando. Eu acabei de produzir a música do Antônio Amaral, e essa música tá para ser lançada, é uma música que se chama Street Carol. Essa música tem uma história muito bonita por trás, logo logo vocês vão saber essa história, e tem um fato muito curioso, né? Eu produzi essa música e eu chamei meus ex-companheiros da banda Revenge para gravarem essa música, né? Então, além do Amaral na guitarra, eu estou tocando a outra guitarra, o Daniel Marques, que era do Revenge, está cantando. O Belal Jones fazendo baixo, o Renato Glauco na bateria. E vai ter uma surpresa muito interessante, que eu não vou falar agora, não vou dar spoiler, mas vai ter uma cantora sensacional fazendo parte. E quando o trabalho estiver lançado, vocês vão saber. Mas vale a pena esperar. Uma música linda, uma música maravilhosa, super bem, modéstia à parte, super bem produzida. E nesse momento ela está sendo tratada, né? Tá sendo feita a masterização pelo Anderson, Anderson Machello, da Machello Produções. Ele que vai fazer a masterização dessa música. Então logo logo vocês vão ver essa música aí do Antônio Amaral tocada pelo Revenge. Vai ser bem bacana. E o lançamento do single do Revenge também. A gente vai lançar uma música nova que se chama Just a Man. Quem ia no show do Revenge já deve ter ouvido essa música várias vezes, mas a gente nunca chegou a lançar ela. E agora a gente está para lançar. Então, em breve vai ter material novo aí do Revenge para vocês. Olha só. E ele fez mais duas perguntas aqui, ó. Na verdade, ele está perguntando aqui. Ele fazer as perguntas, viu, Rogério? Ele está perguntando se você tem algum caso inusitado para contar o que aconteceu em algum show que você fez. Acabou de contar, né? Já, né? Dos meus filhos filmando e tirando sarro da minha voz, né? Isso aí é um caso bem inusitado. Você também recebeu o título de jogador? Sim. Eu recebi, eu não lembro qual ano foi isso, mas foi bem antes da pandemia, mas eu sou comendador da Ordem do Maestro Carlos Gomes. É um título, para mim, foi muito importante, né? Porque Carlos Gomes, para mim, é uma referência musical, né? Um dos maiores compositores que a gente teve no Brasil, né? Conhecido mundialmente. E eu sou comendador da Ordem do Maestro Carlos Gomes. Baita honra. Pois é. E ele está falando também que quer um método desse autografado. Vai ter que pagar caro. Pois é. Um salve para Janaína. Isso aqui é filho único. Eu vou ter que fazer um leilão online. Quem pagar mais ganha. Pois é, se eu pudesse, eu ia adquirir. Um salve aí para Janaína Ferreira, lá de Patinga. Beijo, Janaína. Saudades. Aí, maravilha. E sobre o seu trabalho solo? Posso mandar um abraço aqui para uma ex-aluna minha? Nossa, Manda. A Elaine foi uma das minhas primeiras alunas. Nossa, quanto tempo que eu não falo com ela. Beijo, Elaine. Saudade de você. Elaine, inclusive é nome, né, da mãe da minha filha. Legal. É o nome da minha... Assim, infelizmente não demos certo, não é mais, a amizade permanece. Aí, né, se ela estiver vendo aí depois, né, que eu só vou essa live. Beijo, Elaine. Beijo, princesa, papai te ama muito. Isso aí. Ficou a melhor parte da relação, né?
com a melhor parte da relação, que são os filhos, né? Então é o presente que ficou disso daí, né? Ah, com certeza. Essa aí sem dúvida. É, é, então, esse é o seu trabalho solo. Você teve até o momento um lançamento, né? Ou teve mais? Solo, só um, né? É que eu já tinha feito há alguns anos atrás uma demotape, na época que tinha demotape de algumas músicas que estão nesse trabalho. Então a gente já tinha feito uma versão demo e agora finalmente eu consegui gravar. Foi gravado em 2022 esse disco, né? Mas foi o meu primeiro trabalho solo. Eu tenho trabalhos gravados com outros músicos, com participação especial também. Só com o Revenge eu gravei 2 discos, né? Que foi o primeiro, o Episode from Brontoland, que data de 1990, que foi lançado pela Hellion Records e Heavy Metal Maniac. Aí depois teve um EP, Between Sky and Fire, do Revenge, que foi lançado de maneira sem gravadora, né? A gente lançou por conta própria. E várias participações, né? Há pouco tempo atrás eu participei do disco do Twilight Aura, que é do André Bastos, o primeiro guitarrista do Angra. Eu fiz uma participação no disco dele. Então tem várias participações. Fiz uma participação também no segundo CD da banda Seventh Seal. Agora, disco mesmo gravado, esses 3. O Green Call, o Episode from Brontoland e Between Sky and Fire. Ah, sim, bacana demais. E tem alguma repercussão assim, do público? Ah, todo mundo falou mal. Brincadeira. É assim, todo mundo fala bem, né? Não dá para saber se o pessoal tá gostando, mas até hoje ninguém falou mal desse trabalho, assim, né? Muito pelo contrário, estão sempre elogiando. É um trabalho que, assim, independente, lógico que eu me preocupo com a reação das pessoas, com o que elas sentem em relação às músicas, mas é um trabalho tão pessoal, assim, que é importante para mim. Faziam muitos anos que eu queria lançar esse trabalho e só agora que eu tive a oportunidade de lançar pela gravadora Superplay. Então é um play que é um disco que eu fiz para mim, na verdade, sabe? Em primeiro lugar, eu quis fazer isso. E em segundo lugar, eu quis deixar o registro das minhas músicas para as pessoas futuramente ouvirem, né? Apesar da música instrumental ser muito nichada, pouca gente conhece, pouca gente ouve, mas mesmo assim, a minha alma tá lá, sabe? A minha alma como músico tá dentro dessas composições e eu achei importante deixar isso registrado, né? Para a eternidade, de preferência. Então, eu acredito que se as pessoas ouvirem a música e conseguirem entender o que eu estava sentindo na hora de compor, isso já é um grande presente para mim, né? Então, eu espero que as pessoas curtam o meu disco. E que sejam sinceras. De preferência. Pode meter a boca, pode falar bem, pode falar mal, só falem. As verdade. Antes da minha próxima pergunta, o Antônio está perguntando se você já teve algum trabalho roubado ou engavetado. Peraí, você pode repetir a pergunta? Se eu tive algum trabalho? Roubado ou engavetado? Vários, mas eu prefiro não falar sobre isso, não. Mas sim, com certeza. Acho que todo compositor, né, tem problema com plágio, né, com falsos amigos, né? Isso acontece muito, né? Mas é a vida que segue, né? Fazer o quê? Importante é você saber que você criou aquilo, que aquilo é seu. E se alguém adotou para si próprio, é porque o trabalho tinha tanta qualidade que a pessoa se sentiu na vontade de pegar aquilo para ela, né? Então, já houveram épocas em que eu fiquei chateado com isso, mas hoje em dia eu já não ligo mais, entendeu? Eu sei que as músicas são minhas, então isso que importa, né? Mas Sim, tiver... verdade. Pois é, agora uma pergunta minha, né? É para você, né, que tá no heavy metal, né? Eu gostaria que você desse a sua visão sobre o heavy metal no Brasil, né? Embora que o gênero é pouco
divulgado, mas que a cena é muito rica, assim, nesse Brasil. E qual que é a sua visão sobre o heavy metal no Brasil? Eu acho que o Brasil sempre foi o berço de grandes músicos, de grandes bandas, né? O que eu sinto falta, assim, de uma coisa que eu vivi, que hoje em dia eu não percebo mais, era a maneira com a qual as bandas se tratavam umas às outras e a força que uma banda dava para outra, né? Então, por exemplo, eu que vivi os anos 80, o começo dos anos 90, pô, tinha show de bandas, eu ia assistir os shows das bandas e essas bandas vinham assistir os shows da minha banda. Então a gente tinha essa troca, né? De um querer dar força para o outro, né? Hoje em dia eu sinto falta disso. Acho que as pessoas são muito cada um por si, entendeu? Um tentando puxar o tapete do outro e por isso que a cena muitas vezes acaba ficando fraca, né? Vai se enfraquecendo. Basta ver que hoje em dia é muito difícil, quase impossível, você conseguir um espaço para tocar música autoral. Tem muita gente que acha que eu sou um guitarrista de cover, um músico de cover. Não, eu não sou um músico de cover, eu sou um músico autoral. Porém, como músico, eu preciso sobreviver. É importante salientar essa frase. Eu preciso sobreviver. Então, muitas vezes eu tenho que tocar nos bares, tocar cover nos bares, porque simplesmente eu não posso viver da minha música autoral, porque não existem lugares para você tocar música autoral. Pouquíssimos lugares que são predestinados somente àqueles que já conseguiram o seu lugar ao sol, entendeu? E eu considero isso falta de público, as pessoas acabarem indo somente nas bandas mais conhecidas, não darem força para aquelas bandas que estão ali batalhando, estão ali diariamente dando sangue para fazer a banda virar, fazendo com carinho, mas chega na hora do show, tem 2, 3 pessoas, aí os próprios donos das casas acabam perdendo o interesse em abrir espaço para música autoral. Então eu creio que falta de qualidade não existe, tá? Os músicos e as bandas brasileiras não devem nada para as bandas gringas, para os músicos gringos. Temos músicos de qualidade igual ou superior aos músicos de fora. Basta ver que a gente falou agora há pouco do Kiko Loureiro. Pô, o Kiko Loureiro, brasileiro, tocando no Megadeth, e tantos outros músicos brasileiros que estão se dando bem lá fora, né? Então, acho que a gente chegou num ponto que não devemos nada para os músicos gringos. Somos tão bons quanto eles, né? Porém, o que falta aqui é a união entre as bandas, união entre os músicos e a presença do público, entendeu? Mas não em relação à qualidade, mas sim falta de união. É isso que eu sinto. Cara, você tocou numa questão muito importante que é a falta de união. Isso tem acontecido, infelizmente, até aqui em Belo Horizonte, né, que muita gente, né, fala a mesma coisa, né, que eu estou falando. E acredito eu que que depois da pandemia, né, que a gente passou, né, por essa história mais assustadora assim no mundo, mas que a gente precisou de forças para unir e que que a galera deixou esse individualismo de lado para que unisse forças com as outras bandas, com os programas de rádios, né, que tem por aí, com produtores, enfim, com a galera, né, que está nesse meio da cena, que está fazendo aquela alegria do povo. Eu posso falar com um músico, assim, eu nunca fui individualista, sempre quis somar com outras bandas e tal, né? E sempre faço isso. E também sou radialista. É claro que eu não vou ficar só no meu programa e tudo, não. Eu escuto outros programas também, eu vejo outras lives também, né?
eu vejo sem problema nenhum. E com isso, eu vou trocando figurinhas, né, com os meus colegas, né, da comunicação, e trocando conhecimento e tal, e vai criando aquela amizade. Sim, acho que tem que ser assim, né, cara? Ser músico já é uma coisa difícil, né? Música se tornou uma coisa supérflua, infelizmente. A arte é uma coisa supérflua, né? Não que eu ache isso, né? Mas as pessoas acham. Então, por exemplo, na primeira dor de barriga, o que acaba perdendo espaço é a arte, né? Então, não é uma prioridade na vida da maioria das pessoas. Elas até gostam, mas elas não investem nisso, né? E então, quando uma pessoa ajuda a outra, né, acaba tornando isso mais forte, né? A gente acaba dependendo uns dos outros, né? Então, acho que tem que ser isso mesmo. Eu sempre dou força para os meus colegas que dão aula, para os meus colegas que tocam, tal. E muitos deles também me dão força, né? E é o que traz um movimento mais coeso, um movimento mais que tende a fazer sucesso, né? Não digo assim fazer sucesso, ganhar dinheiro, mas você conseguir passar o seu trabalho adiante, né? Mostrar o seu trabalho para as pessoas, né? E hoje em dia, o que acontece muito é que tem muitos canais para você ouvir música, esse lance das mídias sociais, esse lance de Spotify e tal, não é ruim, mas as pessoas não sabem trabalhar com isso, né? Então, por exemplo, você coloca um disco para tocar, às vezes de graça, para as pessoas ouvirem, e as pessoas não se interessam por isso, né? Isso eu acho bem estranho. Acaba sendo importante para o músico ter esse feedback, esse retorno do público, que na verdade não custa dinheiro, basta a pessoa entrar lá, curtir a sua música, ouvir sua música, fazer um comentário, que isso já traz uma coisa boa para o músico, né? Mas ninguém faz isso, né? As pessoas ouvem e não se importam em te dar um retorno, né? Te agradecer pelo que você está cedendo para elas, que é a arte gratuita, né? Só um adendo, você estava falando de Belo Horizonte, né? Não tem a ver com esse assunto, mas acabei esquecendo de falar que você é de BH, né? O primeiro disco do Revenge, o episódio from Brontoland, foi gravado aí em Belo Horizonte, cara. No estúdio do João Guimarães, no JG. Não sei nem se ainda existe, eu acho que existe, mas foi o estúdio onde várias bandas de metal, não só de BH, mas também do ABCD, gravaram aí, né? Overdose, Sepultura, e era o estúdio, na época, era o melhor estúdio que tinha para heavy metal, né? E quem foi o produtor nessa época foi o Galgan, que era um cara difícil de trabalhar, mas ele fazia um trabalho muito legal com as bandas que ele gravou. E quem deu suporte para a gente nessa época, né? Quando a gente estava aí gravando, a gente ficou acho que quase 2 semanas gravando, foi o pessoal do Overdose, o Cláudio, o Davi, o Bozó. Eu tenho muito carinho por esses caras, que eles foram muito bacanas quando a gente estava em BH. E até hoje eu sou muito grato aí pela força que eles deram, emprestar equipamento, outras coisas. Então eu tenho um carinho muito, muito grande por BH, pelo pessoal daí, pelas bandas daí. E foi uma fase muito importante, né? Tornou o meu sonho realidade, né? Que era ter um disco gravado, né? Só bacana demais. Aí, galera do Overdose aí. Eu não sei se eles ainda estão nativos, né? Então, Acredito, assim, acredito que sim. Até inclusive o Bozó é tatuador, né? Aqui em BH. O Cláudio ainda não tive contato com ele, né, pessoalmente, né? eu vou te Mas quem falar que sabe. o Cláudio é um dos melhores guitarristas do Brasil, cara. Sério mesmo, um dos melhores guitarristas que eu conheço do Brasil. Sou muito, muito fã dele. Assim, grande Cláudio, grande Bozó, galera do Overdose aí. Uma das referências aí também da cena mineira, né? Tudo. Ainda não tive a oportunidade de ir no show do Overdose, mas quem sabe em breve. Mas Aí tem um recado aqui da Lenilda Santos. Aí, Lenilda Santos, que
é que, inclusive, né, ela é lá de Natal, né, do Rio Grande do Norte, e tem programa de rádio por lá, tem canal ali, tudo. De vez em quando a gente, né, conversa, né, e rola aquela troca de figurinhas. Assim, ela tem um trabalho excepcional. Ela falou aqui, prestar atenção em quem sempre mudando de lado. Está onde é favorecido, deixando de lado o principal objetivo, que é o verdadeiro underground. Aí, concordo. Sim, sim. O heavy metal sempre foi um estilo underground, né? Tirando poucas bandas que conseguem ter um destaque, né? Mas é um estilo de underground mesmo, né? E não tem nada ruim nisso, muito pelo contrário, é a característica principal, né? E por isso, por ser um estilo underground, as pessoas deveriam se valorizar umas às outras, né? Por ser um estilo onde todo mundo gosta daquele tipo de música, gosta daquele tipo de banda, frequente nos mesmos lugares, mas elas acabam muitas vezes não valorizando, né, as bandas que estão começando, né, as bandas que ainda não chegaram no auge do underground, né, diríamos assim, né. Então é muito importante, né, se ligar nesse tipo de coisa, com certeza. Assim, pois é. E então uma coisa, né, que eu até peço assim de coração para as bandas, né, que está no meio aí da cena do underground, não sejam individualistas. Pode fazer suas partes sem problema nenhum, mas ajuda o irmão assim, do metal, que é que eles também trabalham, eles também têm família, eles também são seres humanos e estão ali para somar. Exatamente. E com certeza, né, que se vocês unirem, se vocês aliarem a eles, é, com certeza a cena tem mais a ganhar. Muito, muito, com certeza. A gente depende, né, dessa união, né? Como eu disse, até as casas não estão mais abrindo tanto para música underground, para música autoral, justamente por causa da falta, né, dessa união do público, né, de estar presente nas casas, né. Então, o que acontece? Acaba cedendo espaço somente para as bandas cover, não tem nada contra, inclusive eu toco em algumas bandas cover, como eu disse, para sobreviver, né? Não que eu não goste, gosto também, mas eu gostaria de estar tocando música autoral, entendeu? Gostaria de estar sobrevivendo de música autoral também, entendeu? É como você disse, todo mundo tem conta para pagar, todo mundo tem família, e a gente não está nessa para brincar, né? Você não se dedica tantas horas por dia por brincadeira, né? Pô, eu começo a trabalhar com música às 8 horas da manhã e é 10 horas da noite eu continuo trabalhando com música, muitas vezes eu vou até madrugada, né? Eu faço de coração, lógico, mas eu também tenho contas para pagar, eu também é a minha profissão, não é uma brincadeira, né? E às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender isso, né? Pois é aquela profissão, né, cara, que é como você falou, né, que a gente trabalha com amor, com paixão e tudo, e, e que nesse Brasil o mais difícil, o mais complicado é ser o artista do rock e do metal, porque infelizmente é muito desvalorizado, é muito injustiçado também. E, Sim. e essa, me desculpe até a palavra, essa mídia lixo brasileira estão estragando as nossas músicas. Na verdade, eu acho que é um pouco, não é culpa só da mídia, né? Mas é culpa também, principalmente, das pessoas aceitarem o que a mídia impõe, né, cara?
Que nem, música de 3 minutos, música de 1 minuto, música sem solo, música sem riff. As pessoas também são culpadas por aceitarem esse tipo de lixo, né? Digamos assim, imposto pela mídia, né? Música de qualidade nós temos, de todos os estilos. Não é só de rock, de metal, todos os estilos têm música de qualidade. E por que o que vende é a música lixo? A mídia impõe e o público aceita, infelizmente. Né? É culpa dos dois lados, da mídia que impõe e do público que engole isso. Né? Então, enquanto as pessoas aceitarem arte lixo, elas vão receber arte lixo, entendeu? Então, infelizmente. Agora, por que vários músicos do rock, músicos renomados, músicos que tocam super bem, têm suas bandas, por que acabam migrando para outros estilos, para acompanharem outros artistas, para tocar sertanejo, para tocar country, para acompanhar um cantor? Porque as pessoas que vivem de música, elas precisam ganhar o seu salário, entendeu? Como eu disse, não é uma brincadeira, é uma profissão. As pessoas ainda não entenderam que ser músico é uma profissão. E por que a gente não ganha dinheiro com rock? Não é só culpa da mídia, é culpa também do público, entendeu? Que não consome, né? As pessoas preferem, por exemplo, você comprou um disco meu, aí um colega seu pegou emprestado, copiou e passou para outro e colocou na internet e tal, e o músico fica vendo navios, né? Ele fez a arte, ele gastou com ensaio, ele gastou para fazer a capa, ele gastou para gravar e tal, e as pessoas pegam isso de graça e não te dão nada em troca, né? Então isso é muito triste. Eu percebo que isso acontece muito no rock, né? Infelizmente. Mas não generalizando, lógico, né? Mas, enfim, a gente faz porque a gente gosta, né? Tem esse detalhe também. Sim, com certeza. E o mais importante, desistir jamais. Jamais. Enquanto eu respirava, tá aqui. Como diria o Fernando do Teatro Mágico, somente enquanto eu respirar. É isso aí. Vou tocar guitarra somente enquanto eu respirar. Igual, igual que eu falo, e quando eu tiver saúde, eu estiver vivo, eu vou estar de frente à rádio divulgando as bandas, eu vou estar nos palcos encantando a galera com as minhas músicas, enfim, até onde eu tiver força, como se diz, vou fazer a minha parte. Sim, sim. É tarde demais para desistir, né, cara? Pô, eu faço isso, Não. sabe, sei lá, desde 86, 87, sabe? Que eu toco em banda, que eu componho, que eu monto banda, que eu ensaio, que gravo, não sei. Eu não vou parar agora, sabe? Não tô nem preocupado mais se eu vou ganhar dinheiro com isso, se eu vou ficar famoso com isso. Acabou virando uma coisa que eu faço de coração e tá um pouco tarde já para se arrepender. E nem deve. Não, não tá nos planos, não. Pois é. O Antônio está falando aqui, o espaço e apoio ao rock e metal é fraco por parte da cultura das cidades. E ele falou que também eventos que as prefeituras apoiam não incluem o rock. Isso aí, Antônio, isso aí é relativo. É porque aqui em Belo Horizonte, por exemplo, né, já teve eventos culturais, assim, e que cada canto é um estilo. Até inclusive nessas viradas culturais que rola aqui em Belo Horizonte, teve bandas de rock, teve bandas de metal também. E, tipo assim, tem, tem prefeituras, né? Eu não vou falar a porcentagem, né? Porque eu não tenho informação. Mas que a prefeitura, por exemplo, por daqui de Belo Horizonte, rola bandas de rock, né? Com certeza. Eu acho assim, né? Aqui, que nem aqui no ABC, principalmente em Santo André, tem vários eventos de rock, além de grupos fechados que fazem isso pelo rock,
a própria prefeitura investe, só que acaba investindo mais nas bandas grandes, né? Nas bandas que já têm renome, nas bandas cover também, que é o que leva público. Aquilo que a gente estava falando sobre público, né? Se o público tivesse essa vontade, né, de frequentar, que aqui no ABC tem um grupo muito legal que se chama Coletivo Rock ABC. É um grupo que engloba várias bandas, bandas pequenas, bandas grandes, bandas médias. Eles procuram espaços para as bandas se apresentarem, né? É muito legal esse grupo. Eu já toquei com a banda Confessori, um evento promovido pelo pessoal desse grupo, né? Então ainda tem gente que faz isso, né? Ainda existem pessoas que investem no rock, e se o público participasse, teriam mais ainda, né? Ao invés da pessoa colocar uma banda de funk, de sertanejo, nada contra, que sabe que leva público, que o lugar fica lotado, se as pessoas frequentassem os eventos de rock, aconteceria da mesma maneira. Então, acho que um pouco é a falta de interesse do público, né? Infelizmente. Posso estar errado, mas é assim que eu penso. Não, você está certíssimo. Você está certíssimo. E o Antônio está falando que a falta de cultura principal dos jovens é contribuir com o lixo musical. É o imediatismo, né? As pessoas querem ouvir coisas curtas, né? Assistirem vídeos curtos, ouvirem músicas curtas, né? É um momento, né? É um momento que a gente está vivendo do imediatismo, das pessoas querendo fazer várias coisas ao mesmo tempo, e elas acabam não saboreando nenhum nem outro, né? Então, por exemplo, quando lançava um disco novo, na minha época de adolescente, você ficava um tempão juntando dinheiro e tal, aí você finalmente comprava o disco, você ia para casa, você ouvia aquele disco até furar, e ficava olhando a capa, prestando atenção nos detalhes da capa, nos arranjos das músicas, nas letras. Cara, você saboreava aquele momento e durava muitas vezes semanas ouvindo o mesmo disco, né? Hoje em dia as pessoas não conseguem ouvir uma música inteira, entendeu? Ah, sua música tem 5 minutos? Ah, não, muito grande. Ué, por que muito grande? Não tem essa. Se eu quis colocar tudo que eu estava sentindo naquele momento dentro de 5 minutos, que se a gente for pensar em questão de tempo, é quase nada, por que está grande? Você que determina. Se fosse assim, não existiria o Dream Theater, por exemplo, nem as bandas de progressivo dos anos 70. O problema é que as pessoas não querem ouvir, entendeu? Então, por exemplo, por que a maioria das bandas estão lançando singles hoje em dia? Porque se você lançar um CD ou colocar seu trabalho inteiro na internet, que nem eu fiz, as pessoas não ouvem. Elas ouvem a primeira, a segunda, a terceira música, na quarta elas ouvem a metade, na quinta elas já quase nem ouvem, aí você vai para a última música e ninguém ouviu, né? Então esse problema das pessoas quererem coisas curtas, coisas que você resolve em pouco tempo, né? Coisas miojo, né? Que você faz em 5 minutos e tá pronto, né? Ninguém mais se preocupa em querer aquele prato super elaborado, super bem feito, com ingredientes de qualidade. Não, faz um miojo aí, põe no micro-ondas e tá pronto. É isso aí, a gente vive um momento miojo, né? De ter um negócio pronto, qualidade nem sempre boa, né? Não vou entrar nesse mérito, mas são coisas, é o atual momento, infelizmente. Como tudo é cíclico, né? Nessa vida, inclusive a vida é cíclica, eu espero que isso chegue num determinado momento e volte ao que era antes, né? Como aconteceu com o vinil, como está acontecendo agora com as fitas cassete, eu tenho visto em lugares vendendo fita cassete, Walkman. Pô, eu acho isso sensacional, cara, eu acho sensacional. Existe a modernidade? Existe, mas essas coisas também são legais, né? Então, tomara que a música volte a ter 3, 4 minutos, que tenha solo de guitarra, que tenha, sei lá, um monte de coisa, que toca na rádio, toca na novela, toca no filme, entendeu? Eu espero que a gente volte para esse período e tudo vai melhorar, com certeza. Vamos aguardar. Isso aí. Isso aí. Afonso, nós vamos chegando aqui nos finalmente, né? Eu vou fazer uma última pergunta. É que, na verdade, qual dica, né, que você daria para os futuros guitarristas
né, que tem pelo Brasil, né, que eu vejo, né, que você tem uma referência, né, com seus alunos e tudo. E qual dica, né, que você daria para assim a nova geração da guitarra? Cara, eu tenho visto muita gente vender na internet cursos rápidos de guitarra, né? Ah, toque 5 minutos por dia, toque 10 minutos por dia, que você vai conseguir chegar nos seus ídolos, né? Cara, isso desculpa, é mentira, sabe? Todo mundo que toca um instrumento, assim como as pessoas que praticam esporte, as pessoas que dançam, sabem que tudo depende do quanto você se dedica, entendeu? Tem uma frase muito legal que meio que sintetiza isso, né? Eu não lembro quem que falou essa frase, eu acho que foi um guitarrista que se chama Howard Roberts, e ele falou a frase é a seguinte: o músico que treina 1 hora por dia, apesar que hoje em dia a gente tem que readaptar isso, vai. Um músico que treina 10 minutos por dia sempre vai tocar como um músico que só praticou 10 minutos por dia. Pronto, tá aí, cara. O segredo é a prática, é a pesquisa, você se dedicar, né? Eu não digo prática, ficar treinando técnica 10 horas por dia. A música não é só técnica, né? Estudar música tem a ver também com você estudar harmonia, estudar outros estilos, ouvir outros músicos, prestar atenção em outros músicos. Então, todo esse processo de busca por referências musicais é muito importante, né? Então, a sugestão que eu dou são duas. Dedicação, o quanto você consegue, o quanto você pode se dedicar a isso, o tamanho do seu sonho também tem muito a ver, né? Se você almeja ser um Kiko Loureiro, não é tocando 15, 20 minutos por dia que você vai conseguir. O Kiko treinava 6, 7 horas por dia. Então, a receita do sucesso é essa: treinar, praticar, entendeu? E sempre buscar referências, sempre estar aberto a outros estilos, a outros músicos. Isso é muito importante, tá? Deixa eu só responder uma pergunta que eu vi passando aqui, achei bem interessante. Qual o primeiro vinil que você comprou? O primeiro vinil que eu comprei, na verdade, não era nem vinil, era uma fita cassete do disco Creatures of the Night, do Kiss. O Kiss estava para vir para o Brasil e eu comprei essa fita cassete, eu tenho até hoje. Minha primeira fita cassete foi o Creatures of the Night. Mas não foi o meu primeiro disco de rock. O meu primeiro disco de rock foi o Alive One, do Kiss. Veio sem querer. Meu pai foi trabalhar nos Estados Unidos, uma época, foi fazer um curso, na verdade, nos Estados Unidos, em Detroit. Olha, esse aí mesmo. Eu tenho vinil em CD e fita cassete. Eu amo esse disco. E aí, quando meu pai voltou dos Estados Unidos, ele trouxe uma caixa de discos de vinil que acho que algum colega dele presenteou ele na época, né? Então tinha de tudo. Tinha rhythm and blues, tinha música orquestrada, tinha... nem lembro que tinha, Ray Conniff, um monte de coisa. E no meio daqueles discos, para minha sorte, para minha felicidade, tinha o disco do Kiss, o Alive One, que eu tenho até hoje esse disco. E esse disco foi justamente o meu primeiro contato com o rock, né? Então, o primeiro disco que eu tive foi o Alive One do Kiss, e o primeiro trabalho, assim, que eu comprei foi o Creature of the Night do Kiss em vinil. Então, eu tenho muito carinho pela banda Kiss, tanto é que eu toco no Kiss Cover. É uma banda que fez muita diferença, assim, na minha vida, sabe? Gosto muito. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui interessante. Ah, meu primo tá aí. Grande Dinho, abraço, primo. Ó, o Guto Mantes. Foi meu aluno, um dos maiores guitarristas do ABC. Sou mó fã desse cara. Grande Guto, da banda Harvest. Se tiver mais alguma pergunta que você viu aí, me fala aí, que acabou passando batido para mim. Eu quero mandar um salve aí para o Matias Francino, que é guitarrista chileno, né? Ele está aqui na live aqui. Aí, Matias Francino, forte abraço aí. Saudade de você, né? O cara já passou aí para São Paulo, vem aqui Belo Horizonte. Saudade aí, Matias aí. Volte sempre aí pro Brasil aí. Pois é, então,
esse vinil aqui, cara, assim, na verdade, foi meu pai que comprou, né? Que... E curioso que meu pai nunca foi roqueiro, né? Daí comprou esse vinil e tá aqui em casa aqui até hoje, desde 83. Aliás, há 40 anos esse Olha que vinil que tá legal. aqui Eu em também vai casa. ter isso, cara, porque o Kiss veio pro Brasil em 82, né? E foi nessa época que eu comprei essa fita cassete do Kiss. E eu tenho ela guardada até hoje. Sim, sim. Sim, sim. O Matias Francisco tá mandando abraço aqui pra nós aí. Abraço, Matias. Abraço, Aí, um Matias. abraço Quero daqui conhecer o do... seu trabalho depois, hein? Pois é. Um abraço daqui do Brasil aí pra... É pra você que tá aí no Chile. Aí. E ele fala português, hein? Ele fala português? Fala. Ainda bem, porque assim eu não me arrisco a falar um outro idioma e as pessoas não entenderem nada, porque eu falo muito mal. Abraço, Matias. Depois quero conhecer seu trabalho. Sucesso aí para você. E eu recomendo, é muito bom. Então, Afonso Júnior, né, vamos chegando aqui nos finalmente, né? Adorei bater um papo contigo, né? E eu conferi seu trabalho, assim, o trabalho muito bom. Em breve eu vou tocar nos meus programas e eu gostaria, né, que além de você fazer as suas considerações finais, deixar o seu contato para shows, né, workshops. É como faz para a galera, né, entrar em contato com Afonso Júnior. Bom, pode ser através das minhas mídias sociais, é Afonso com 2F, AFF, Afonso Júnior GP, ou através do WhatsApp que eu tenho para os contatos de shows, que é 011 99755 5510. Inclusive, bandas que estiverem precisando de guitarrista para gravar, para fazer show, podem entrar em contato comigo, que eu faço vários trampos de freela e tô aí na batalha. Então entre em contato aí com Afonso Júnior, contrate aí esse cara aí, fera da guitarra, né, que só tá tocando com feras. E agora sim, faça aí suas considerações finais. Rogério, prazerão em te conhecer, tá? Muito obrigado pela oportunidade, desejo muito sucesso ao programa. Todo mundo que trabalha com música acaba sendo um guerreiro, né? Porque não é fácil, você sabe, né? Não é fácil, não só como músico, mas como radialista, qualquer que seja o segmento dentro da música, sempre é uma batalha diária, né? Então, desejo sucesso, muito obrigado aí por ter aberto as portas para eu poder mostrar meu trabalho. E sempre que você precisar de alguma coisa, eu estou aqui à disposição. O pessoal do Guitar Point também, pode ter certeza que a gente vai ajudar a divulgar. E desejar sucesso para você. Agradecer a galera que esteve presente hoje. Muito obrigado aí pelas perguntas. Muito obrigado por terem assistido esse podcast. E espero que vocês ouçam meu trabalho, tá? Dream Call em todas as plataformas. Tem o CD físico também, quem quiser pode pegar direto comigo. Mas em todas as plataformas, Afonso JR, Afonso com 2F, o nome do disco é Dream Call. Em breve vai estar saindo a segunda música, o segundo single do Ricardo Confessori, que eu vou estar na guitarra também. Vai sair o single do Revenge logo logo também. E é isso aí, estamos aí na batalha. Se alguém quiser fazer ela comigo, me procura. E grande abraço a todos, muito obrigado aí pela presença. Então tem novidade no ar aí. Então estarei aguardando essa novidade. E como também estarei aguardando o método, né, o Hard Heavy também, né, para Mixto aprender. Providenciar. Demorou, beleza. Afonso, muito obrigado aí você pelo seu tempo precioso, né, que você Obrigado. teve aí para bater o papo aqui
comigo e já agradecer logo de cara também ao Johnny Z, Grande Johnny. do JZ. É, grande Johnny aí, fortalecendo sempre aí. Johnny, Né, Metal na Lata. aí. Pessoal do Metal na Lata. Pois é, isso aí. Valeu demais. E valeu a galera, né, que mandou suas mensagens, bateu papo aqui com a gente. Foi muito bom esse bate-papo e que venham mais bate-papo. Afonso Júnior, eu quero desejar a você sucesso sempre e conte comigo. Para nós, digo mesmo para você, meu amigo. Pois é isso aí. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu quero mandar um forte abraço aí a todos vocês. Sucesso, saúde e lembre-se, não desista do rock and roll. O rock and roll vem para salvar e vem para nos alegrar. Ok? Com certeza. Valeu. Esse é, galera. Boa noite e até a próxima live. Valeu! Grande abraço. Aí.